Eu quero falar essa noite em um dos 9 dons do Espírito Santo. O dom da palavra da sabedoria. Por que eu venho ministrando ultimamente sobre os dons espirituais? Primeiro porque muitas pessoas hoje sabem muito pouco ou nada acerca dos dons espirituais. Também porque muitas pessoas acabaram associando a manifestação do Espírito Santo nos dons a um extremo de meninice, pula-pula, coisa que não cumpre, coisa na carne, confusão, e outros a idolatria. Acabaram por idolatrar pessoas que são realmente usadas e etc. Então, para poder justamente tratar esses pontos e evitarmos os extremos, mas ao mesmo tempo valorizarmos o que Deus deixou para nós, o que é nosso, a manifestação do Espírito na igreja, repito, o que já disse em outros vídeos, é para a salvação dos perdidos e edificação do corpo de Cristo. Então é muito importante que a igreja manifeste na terra o poder de Deus. O Espírito Santo está na igreja. Vejam, entendam, a única razão pela qual você e eu aceitamos a Jesus como Salvador, e Ele não nos arrebatou imediatamente, é porque Ele nos deixou aqui para ganhar o mundo. Essa é a nossa tarefa principal. Os dons espirituais são uma grande ferramenta do evangelista, da obra de evangelização. Vejam que os dons acompanharam os apóstolos. As curas, milagres, profecias, discernimento de espíritos. Veja que tudo isso e muito mais acompanhou o ministério dos apóstolos. Ou seja, se queremos nessa última hora da igreja manifestar o poder de Deus, precisamos beber da mesma água, precisamos buscar a mesma fonte. E uma coisa importante é lembrar que o Espírito Santo está conosco, está em nós, está na igreja para manifestar o seu poder. Eu quero ler um texto com vocês, que eu acredito que é um texto muito importante, que mostra um pouco do que eu vou trazer aqui. E eu queria convidar você a ler comigo o livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, capítulo de número 41. Livro do Gênesis, capítulo 41. A partir do versículo de número 14. Olha só, Gênesis, se quiser acompanhar comigo, pega a Bíblia aí, Gênesis capítulo 41, a partir do versículo 14. Então enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se e mudou-se as suas vestes, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. Respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Aí, o Faraó vai contar o sonho. Eu vou pular aqui para poder a gente curtar. Verso 25. O Faraó conta o sonho todo. Verso 25. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, e as 7 espigas formosas são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas no vento oriental. Serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles, levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda a terra, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó. É porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm,
e amontou em trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Olha que coisa linda, queridos. Vejam, o que é o dom da palavra da sabedoria? Se quiser anotar, anote que eu vou lhe dar. O dom da palavra da sabedoria é a habilidade ou a capacidade sobrenatural que Deus dá a alguém para expressar conhecimento e também utilizá-lo. O dom da palavra da sabedoria é a habilidade ou capacidade sobrenatural de Deus que confere a quem recebe esse dom para conhecimento e habilidade para usá-lo. Nós vemos aqui na história de José um exemplo clássico da manifestação da palavra da sabedoria. Duas coisas importantes. Primeira, esse dom também se manifesta na interpretação de sonhos e também para dar conselhos sábios. Interpretação de sonhos e conselhos sábios. Vejam, eu quero, em primeiro lugar, quando eu falo sobre sonho, lembrar vocês algumas informações importantes. Primeira, nem todo sonho é uma revelação. Nem todo sonho é uma visão de Deus. Por outro lado, existem momentos que Deus fala com alguém através de sonho. Não sei se você já viveu isso. Eu já vivi. Deus já me deu experiências com sonhos. Deus já falou comigo em sonhos. Existem sonhos que Deus me deu que foram revelações. Agora, entenda o que eu vou lhe dizer. Não existe uma fórmula ou uma receita para interpretação de sonhos. Tem que tomar cuidado com isso. De vez em quando, alguém me liga, alguém me escreve, alguém me manda mensagem perguntando para mim: o que você acha do sonho tal? E alguns chegam a dizer assim: porque quando aparece porta é porque é aquilo. Quando aparece cachorro é porque é isso. Olha, quando aparece gato, já sabe que é aquilo. Irmão, vejam bem. A gente está falando de sonhos de Deus ou a gente está falando de astrologia? A gente está falando de adivinhação, de coisa maligna. Porque vejam, não existe uma fórmula padrão para interpretação de sonhos. É um dom. É um dom do Espírito Santo. É um dom que acompanha quem recebe o dom da palavra da sabedoria. Ou seja, uma pessoa pode ter um sonho e ele ser só um sonho. Por quê? Guarda o que eu vou lhe dizer. Nós sonhamos todas as vezes que nós dormimos. Está provado isso cientificamente. Todas as vezes que o ser humano dorme, ele sonha. Só que há momentos que nós lembramos do sonho e momentos que nós não lembramos. Você sabe que o sono, ele tem 4 etapas. Tem um sono, a gente chama que é o iníciozinho do sono, que é o tropo. Depois o sono leve, depois o sono profundo e depois o muito profundo. Dentro desses 4 estágios do sono, o ser humano, na sua mente, no seu cérebro, ele vive 2 etapas. A fase não REM e a fase REM do sono. Então, quando uma pessoa acorda na fase não REM, ela não lembra do que sonhou. Quando ela acorda na fase REM, ela consegue lembrar aquilo que sonhou. Então vejam, o sonho em si é uma herança da humanidade. Deus deu isso para o ser humano. Todas as vezes que dormimos, sonhamos. Esse é um ponto. Agora, Deus não frequentemente entrega mensagens para a igreja através de sonhos. Deus pode se revelar em sonho para o líder, para o pastor da igreja. Deus quer dar um despertamento a ele a respeito. Agora, não é comum sonhos serem a direção espiritual de uma igreja. Deus fala pela palavra. Deus fala pelos seus profetas. Deus manifesta os dons espirituais na igreja. A igreja é dirigida pelo Espírito Santo. Agora, em geral, quando Deus tem um sonho de revelação, é para alguém especificamente. E não de uma forma geral para a igreja toda. Entende o que eu estou explicando?
e dificilmente você verá alguém tendo um sonho de revelação e aquele sonho é para a igreja toda. Em geral, Deus fala com a igreja toda pela palavra, ou pela profecia, pela manifestação dos dons espirituais. Mas o sonho é algo muito pessoal. O que vai acontecer aqui, e a gente precisa entender, eu friso novamente aqui, é que não existe uma cartilha para sonhos de revelação. Cada sonho, quando Deus fala por sonho, e Deus quer revelar o significado daquele sonho, alguém que recebe a manifestação do dom da palavra da sabedoria, ele interpreta aquele sonho. Ele interpreta aquele sonho. Por exemplo, num sonho que Deus revelou para alguém, que Deus deu para alguém e alguém interpretou, naquele sonho pode ter uma cama, e aquela cama significar uma coisa, e em outro sonho de outra pessoa, você só porque estava preocupado com alguma coisa e dormiu, sonhou com aquilo, e outra pessoa tem tido uma revelação e ser outro significado. Então, não caiam no erro de acabar puxando a questão de sonho como se fosse, sabe, coisa de astrologia. Porque daqui a pouco não precisava nem de interpretação, era só fazer uma cartilha. Não, cama significa isso, cachorro significa aquilo, gato é isso. Isso não existe. Isso não existe. Então guarda o que eu estou explicando para vocês, ensinando. Porque muita gente caiu nesse tipo de erro. E acabou fazendo o evangelho meio macumbado. O evangelho meio macumbado com esse tipo de coisa. Entendeu? Não tem receita fixa para interpretação de sonho. É um dom do Espírito Santo, dom da palavra da sabedoria. E Deus faz a pessoa ter a interpretação do sonho. José é um exemplo de sonhos aonde Deus se revelou. Você vai lembrar também que Daniel é também um exemplo de pessoas que Deus dotou de capacidade sobrenatural, do dom da palavra da sabedoria, quando ele interpreta os sonhos de Nabucodonosor e a visão de Beltesazar com a mão na parede. Agora, eu mostrei a vocês aqui que não apenas na interpretação de sonhos, mas o dom da palavra da sabedoria, olha, veja que dom tremendo é esse, olha bem, vejam que dom tremendo é esse. A interpretação de sonhos e também para dar conselhos sábios. José vira para Faraó, aproveita a interpretação do sonho, ele vira para Faraó e diz o quê? Aconselho-te que escolha um homem inteligente, uma pessoa preparada e sábia para administrar nesse tempo. Irmão, quem é que fez José dar aquela palavra para o Faraó? Foi Deus. O dom da palavra da sabedoria faz com que a pessoa aplique em momentos necessários, em momentos que se precisa, conselhos de Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês, não é sempre, mas eu vou dizer para vocês, eu vejo em muitos momentos na minha caminhada a evidência do dom da palavra da sabedoria. O meu ministério não é um ministério focado em curas. Eu tenho visto muitas curas ao longo dos anos que eu prego, mas ninguém me chama para pregar, vai ter uma campanha de cura aqui. Não é, o meu ministério não é esse. E eu respeito quem tem ministério de curas. Mas desde a minha adolescência, pessoas me procuram e me pedem conselho, me pedem uma palavra sobre problemas. E eu não tenho como fugir. Aonde eu chego, aonde eu estou, pessoas me ligam, pessoas me procuram, porque enxergam em mim a palavra da sabedoria dentro de situações. E quem está me vendo aqui, eu tenho certeza que você já teve experiência, sabe? Eu vi a evidência da palavra da sabedoria dentro de uma situação. Só para você ter uma ideia, eu estava dentro de uma igreja, não era a hora do culto, estava conversando com 2 pastores. De repente subiu as escadas um homem que queria oração, estava desviado. Irmão, o pastor que estava do meu lado abriu a boca e começou a falar, mas fluiu, sabe, algo tão tremendo, tanta sabedoria de Deus. Quando ele acabou de falar, ele não precisou dizer nada. O homem falou assim: eu vou dobrar meu joelho, eu quero que você ore por mim, eu quero pedir a Deus perdão, eu quero me consertar agora, eu quero voltar para os pés de Jesus. Acabou ali.
Pessoas que eu já tive a experiência de estar dentro de um ônibus. Não sei se você já viveu isso. Dentro de um ônibus. E sentar uma pessoa do meu lado. E olho para a pessoa e começo a falar. Aliás, é o contrário. A pessoa começa a olhar para mim e falar. Como se me conhecesse a vida dela. Começa a falar. E de repente eu abro a boca e começo a falar. E quando eu estou falando, a pessoa olha para mim e diz: engraçado. Parece que você viu minha vida. É isso mesmo que eu preciso. Parece que você destrinchou tudo. É o dom da palavra da sabedoria. Irmãos, esse é um dom muito importante. O dom da palavra da sabedoria se manifesta na interpretação de sonhos. Se manifesta para dar conselhos sábios. E mais ainda, o dom da palavra da sabedoria, ele se manifesta também em outro momento muito necessário. Qual? A habilidade para resolver problemas difíceis. Guardem o que eu estou dizendo para vocês. A habilidade para resolver problemas difíceis. Eu vou lhe dar um exemplo. A Bíblia vai mostrar isso para nós em duas passagens da Bíblia. A primeira, eu não vou ler o texto, vou só mencionar aqui. Eu vou ler com vocês rapidinho aqui. Eu não vou ler o texto todo porque é longo. Atos dos Apóstolos. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. A Bíblia vai dizer assim a partir do versículo 1. Atos dos Apóstolos 6, a partir do verso 1. A Bíblia diz: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. Olha só, o dom da palavra da sabedoria se manifesta no momento de murmuração que podia desencadear uma rebelião. E ele entra e o conselho, a orientação que é dada, acabou o problema. Todos entendem que naquela palavra está Deus. Ou seja, nem sempre Deus vai falar com você através de uma profecia dentro de um problema. Em muitos problemas, a solução virá através do dom da palavra da sabedoria. Entenda o que eu estou explicando para vocês. Fala a Deus, fala a Deus, fala a Deus. Aí Deus está colocando alguém com a palavra da sabedoria para entrar dentro do problema. E você está dizendo: fala a Deus, fala a Deus. Aí você, fala a Deus. Aí Deus olha e fala: você quer a solução? Ou vai continuar dizendo fala a Deus? Sabe, irmão? Deus quer resolver. Deus colocou a pessoa certa naquela situação para resolver. Chegou com a orientação certa. Mas não é profecia no osso. Não falou em línguas estranhas, não acredito. Sabe, irmão, muita gente acaba se perdendo em relação a esse tipo de coisa. E a gente precisa entender isso. Olha bem, eu vou lhe mostrar um outro exemplo, e eu tenho certeza que todo mundo que está me vendo aí deve ter pensado nesse exemplo. 1 Reis, capítulo 3. 1 Reis, eu sei que muita gente deve ter pensado nessa passagem. 1 Reis, capítulo 3, versículo de número 16. 1 Reis 3,16. Olha só o que vai dizer. Então vieram 2 mulheres prostitutas ao rei, está falando de Salomão, e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho, morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao 3º dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou a meu filho do meu lado. E dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio. Ao seu lado morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã, para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu, e teu filho é o morto. E porém esta disse: não, por certo o morto é o teu filho,
e meu, o filho, é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei, esta diz, este que vive é meu filho, e teu filho o morto. E esta outra diz, não, por certo o morto é teu filho, e meu é o filho vivo. Disse mais o rei, trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei, dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo, falou ao rei, porquanto o seu coração lhe enterneceu por seu filho, e disse, ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum mateis. Porém a outra dizia, nem teu, nem meu seja, dividiu ambos, dividiu antes. Então respondeu o rei e disse, dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a mãe. E todo o Israel ouviu a sentença que dera o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Olha que texto lindo, lindo. Vocês entenderam a história? As duas moram na mesma casa, tiveram um neném com espaço de 3 dias. Uma acabou dormindo em cima do neném, sufocou ele e matou. No meio da noite, meia-noite, viu que o neném estava morto, foi lá e trocou com a outra, sem ela ver. A outra, quando acorda de manhã, vê que o menino está morto. Quando clareia o dia, vê que não é o filho dela. A mãe conhece. O que vai acontecer? A briga. Isso vai parar no rei. Chega lá o rei, todo mundo está certo? Pega a espada aí e corta no meio, dá uma parte para cada uma. A verdadeira diz, não, faz isso não. Pode dar para ela, não mata não. A outra, não, nem eu nem você. O rei falou assim, essa que é a mãe. O dom da palavra da sabedoria, irmão, é um dom que deve ser muito desejável, porque ele é o dom que capacita a pessoa a resolver problemas difíceis. Capacita a pessoa a resolver problemas que aparentemente não tem solução. A pessoa está olhando o problema e está dizendo, não tem jeito. Mas quando Deus visita com sabedoria uma pessoa, ela enxerga a porta onde não tem porta. Oh glória! Ela enxerga a saída onde não tem saída. Ela enxerga escape onde alguém só está enxergando luta e guerra. Irmão, quem aqui já não viu o que eu vou dizer agora? Às vezes uma situação que parece, irmão, um barril de pólvora, uma palavra e muda tudo. Uma palavra e tudo fica resolvido. Queridos, a minha oração, lembrem, Jesus disse, se alguém tem falta de sabedoria, eu dou. E ele diz que a ninguém lança em rosto. Peça a Deus. Eu vejo muita gente dizendo, Deus, eu quero ser usado em curas. Eu quero ser usado em maravilhas. Eu quero ser usado, Senhor, para fazer coisas tremendas. Eu quero ver o paralítico andar. Nós estamos precisando orar a Deus, dizendo, Deus, me dá o dom da palavra da sabedoria. Eu quero poder, onde alguém está enxergando o problema de um sonho, eu estou enxergando a interpretação. Aonde alguém está enxergando uma mente perturbada, eu estou enxergando um conselho sábio. Aonde alguém está enxergando um problema insolúvel, eu estou enxergando uma solução miraculosa. Eu vou dizer a vocês, eu cheguei onde eu cheguei no meu ministério, na minha caminhada, porque eu ouvi homens e mulheres de Deus usados no dom da palavra da sabedoria e que me deram conselhos de Deus em momentos difíceis. Me deram conselhos do céu em momentos complicados. Irmão, me deram conselhos sábios e eu ouvi e realmente aconteceu. Ô irmão, como é importante ouvir conselhos de Deus. Sabe? Então, guarda essa palavra que eu estou dando para você. Eu estou mostrando a você o que muita gente hoje não sabe, o que muita gente hoje não vê, o que muita gente hoje não aprendeu e não está aprendendo, e outros já esqueceram que aprenderam. Queridos, eu já falei para vocês sobre o dom de curas, já falei para vocês sobre o dom de profecia, já falei para vocês sobre discernimento, o dom de discernimento de espíritos. Estou falando para vocês agora, já falei para vocês sobre o dom da fé.
E agora estou falando para vocês sobre o dom da palavra da sabedoria. Que dom tremendo é o dom da palavra da sabedoria. Finalizando, eu lembro a vocês, interpretação de sonhos, conselhos sábios, que podem mudar a vida de uma pessoa, solução de problemas difíceis e muito mais. Então fica com essa palavra, ore a Deus. A minha oração é que Deus levante, quem me vê agora, que Deus levante pessoas com coração sábio, que Deus levante homens e mulheres com coração sábio, e quando abrir a boca é Deus, quando abrir a boca é a chave da resposta, quando abrir a boca é a chave do milagre, quando abrir a boca o diabo perdeu a situação. Oh, queridos, sabe, eu lembro que eu pastoreei uma igreja, e eu lembro que eu fiz uma viagem de alguns dias, e quando eu cheguei, sabe o que tinha um problema para resolver, que aconteceu em minha viagem, e o irmão, o meu auxiliar, me contou o problema, e ele disse para mim, e quando eu cheguei eu resolvi. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou, olha, eu já tinha dito para os outros, espera o pastor chegar, que quando chegar ele vai entrar dentro desse problema e vai resolver. Para a gente está parecendo sem saída, um checkmate, mas Deus vai usar ele e vai resolver esse problema. Eu olhei para ele, eu admirei essa palavra, eu não levei aquilo para vaidade, eu não me envaideci com aquela palavra, mas eu naquele momento louvei a Deus, porque as pessoas estavam enxergando em mim a palavra, o dom da sabedoria, o dom da palavra da sabedoria para resolver situações. Aleluia, glória a Deus. Eu oro que você possa viver isso. Nós precisamos amar os dons espirituais, desejar a face de Deus, desejar ser usado por Deus. Eu oro que Deus use a sua vida de uma forma sobrenatural, sabe? Eu desejo isso para você. Amém? Olha, hoje é quinta-feira, amanhã eu vou voltar aqui. Amanhã eu não vou, aliás, amanhã eu volto aqui às 10 da noite de novo. Amanhã, sexta-feira, eu volto aqui 10 horas. E eu vou falar sobre o dom de línguas e interpretação de línguas. Não perca amanhã. Amanhã eu vou falar, se der tempo, eu vou falar sobre o batismo com o Espírito Santo. E vou destrinchar esse assunto. Deus abençoe vocês. Espalhem para os outros. Esse vídeo vai estar lá no YouTube. Que Deus abençoe você e a sua casa. Em nome de Jesus.